Durante o tempo todo, as pessoas ouviram falar do coração, dos rins e do cérebro, mas talvez estejamos vivendo uma época em que o fígado paga silenciosamente a conta dos nossos hábitos modernos. Diferentemente do coração e dos pulmões, o fígado costuma sofrer em silêncio. E, justamente por isso, a gordura acumulada nesse órgão tem preocupado cada vez mais os médicos. Afinal, quando a esteatose hepática se transforma numa doença grave, é possível reverter o problema? E quem está correndo esse risco sem saber? Para a gente dar uma corrida nesse tema que é tão importante que pouca gente conhece, nós vamos conversar com a gastroenterologista doutora Fabiana Simões, que é uma especialista também. Prazer muito grande recebê-la aqui. Igualmente. Doutora Fabiana, o que é exatamente a tal da esteatose hepática, esse palavrão aí que pouca gente conhece? Exatamente. A doença, a esteatose hepática, ela é caracterizada por um acúmulo de gordura no fígado. Então, esse termo, esteatose hepática, ele é um termo muito genérico, porque quando a gente fala esse nome, existem várias causas que podem estar associadas. Então, ele não define uma doença, ele define um quadro, né, de acúmulo de gordura no fígado. O que acontece dentro do fígado quando há esse acúmulo de gordura? Isso, o fígado, eu costumo comparar ele com uma esponja. E esse fígado, ele tem várias células que a gente chama de hepatócitos. Então, por N motivos, que a gente pode falar aqui, há um acúmulo de gordura dentro da célula do fígado, que a gente, nesses hepatócitos. E aí, isso gera uma inflamação no fígado a longo prazo, podendo gerar fibrose do fígado, cirrose igual do alcoólatra. Então, com isso, o fígado vai perdendo o formato dele, a conformação dele, e vai havendo destruição dessas células. A senhora falou o álcool aí. Todo mundo associa, né? Principalmente os leigos associam o álcool a qualquer problema no fígado. Eu estou com um problema no fígado. Pô, você bebe. Tem muito a ver realmente o álcool com os problemas no fígado? Tem. É porque, assim, a questão do álcool, primeiro depende da quantidade que é ingerida, Sim. né? Então, uma quantidade, assim, aceitável seria 14 gramas de álcool, uma latinha de cerveja para a mulher e 2 para o homem todo dia. Isso é uma quantidade mínima, né? E tem gente que bebe mais do que isso só no final de semana. Então, isso aí, com o passar dos anos, principalmente se o paciente tem uma predisposição genética já a ter uma doença do fígado, a tendência é ter problemas do fígado associado à bebida alcoólica. Mas tem pacientes que não, que nunca vão ter nada. Então, é uma composição do etilismo da bebida com a questão de predisposição genética do paciente. Toda gordura no fígado, doutora, deve preocupar? Toda gordura... Não tem gordura benéfica? Não. Tem muito paciente que chega e fala assim, eu tô com uma gordurinha leve no fígado. Não, isso aí não é assim. Porque a gordura no fígado leve, ela já é um indício que a pessoa precisa procurar melhorar a saúde dela. Em que sentido? Dieta, alimentação, atividade física, avaliar a gordura visceral, né? A gente costuma acumular gordura de uma forma geral no abdômen e já é comprovado que essa gordura visceral aumenta risco até de câncer. Então, a esteatose leve, ela já é um sinal de que a pessoa precisa mudar de estilo de vida. Então, a obesidade tem tudo a ver com essa esteatose? A obesidade é um dos fatores. Nós temos pacientes com diabetes, né, tipo 1, tipo 2, que podem ter, pacientes com problema de colesterol. E toda vez que a gente vê um fígado com esteatose, nós devemos investigar a questão do histórico de etilismo, né, o tanto que o paciente ingere de bebida alcoólica, e outras doenças virais, por exemplo, hepatite B, hepatite C, que antigamente eram as principais causas de problema no fígado. Hoje já não são tão mais, mas são importantes ainda e devem ser investigadas. São doenças que a gente pode dizer que caminham junto?
com a esteatose? Elas podem gerar esteatose e, com isso, confundir o nosso diagnóstico. Se eu pego um paciente que tem diabetes, está obeso, tem colesterol alto, tem pressão alta, a esteatose dele pode ser só por causa disso. Mas se eu não investigo o vírus, ele pode ter uma doença viral ali e eu não ficar sabendo e o paciente deixar de ser tratado adequadamente. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. O que a pessoa sente, doutora, quando essa gordura começa a acumular no fígado? Tem dor, assim, alguma coisa? Então, isso é importante. A maioria das vezes não dá sintoma nenhum. Muitos pacientes descobrem a doença fazendo ultrassom e fazendo exames de sangue, vendo as enzimas do fígado que elas normalmente podem dar alteradas, né? Dependendo da gravidade do quadro. A senhora disse aí já, né? Mas eu gostaria que a senhora explicasse melhor. Tem gente que não sente nada e o fígado está lá. E o fígado vai ficando doente, né? É uma doença silenciosa. Por isso que a gente fala que, assim, os principais indícios que a pessoa pode ter um problema no fígado, se eu recebo um paciente no consultório que não tem queixa nenhuma, ele vai para fazer um check-up e ele tem histórico de diabetes ou pré-diabetes, porque hoje em dia basta ter um pré-diabetes para já ter alterações no fígado, colesterol alterado, pressão alta, sedentário, gordura abdominal aumentada, já merece uma investigação do fígado. A senhora tocou num ponto importante. Eu conheço algumas pessoas que até se vangloriam, né? Na minha diabetes bateu na trave. Não sou diabético, eu sou pré-diabético, então eu estou tranquilo. Não é por aí, né? Se bateu na trave, pode resvalar e entrar, né? O que a gente sabe hoje em dia é que as complicações do diabetes também vão ocorrer no paciente com pré-diabetes, porque o paciente pré-diabético ele tem um grande risco de evoluir para o diabetes. Ele bem não caminho andado, né? Exatamente. Então, a gente tem que preocupar tanto quanto. O cansaço excessivo, perda de peso, são sinais dessa gordura no fígado? Sim, quando a doença está mais avançada, porque assim, gera uma inflamação. E quando a gente fala em inflamação, não é num órgão só, a inflamação acaba sendo no corpo todo. Isso gera fadiga, isso gera desânimo, problemas de sono. E aí, com a gravidade, com a piora da doença, o paciente pode até começar a perder peso. As pessoas, a senhora já disse, mas eu gosto de ratificar alguns pontos. As pessoas, às vezes, descobrem a doença em exames de rotina. Exatamente. A maioria das pessoas... uma coisa e, de repente... Exatamente. A maioria dos pacientes é em exame de rotina. Então, tem paciente que fala assim, eu nunca fiz esse exame e não quero fazer porque eu não estou sentindo nada. Está errado. Ele tem que fazer. Se ele tem indícios clínicos de ter uma doença do fígado, ele deve fazer os exames. Dor do lado direito, desconforto, essa coisa toda que a pessoa às vezes sente. Não, isso é porque eu sentei errado, eu dormi errado, isso aqui, estou doendo aqui, então deixa. Então, existem várias causas para uma dor do lado direito, né? Então, a gente sempre tem que pensar na vesícula, casos de hepatite aguda por outras causas, né, que não a esteatose hepática, podem dar dor. O crescimento rápido do fígado por uma inflamação rápida pode gerar dor. Não é o mais comum. Muitas vezes a dor desse lado, né, à direita, pode até ser por conta da vesícula ou questões de alça intestinal, gases, não necessariamente é do fígado. Existe uma prevalência em homem ou mulher? Mais comum, hoje em dia está bem equilibrado, né, porque a obesidade é uma doença que acomete todo mundo, né? Mas o homem, pela questão do etilismo, ele tem uma prevalência maior. Se bem que a mulherada hoje está bebendo bem. Exatamente. Bebendo e fumando. E uma coisa importante, que a mulher, com uma dose menor do que a do homem, ela pode ter tantos problemas quanto a do homem. Uma dose menor de álcool, né? É ruim para a mulher, tanto quanto é no homem. Então, assim, a mulher fala assim, eu bebo uma latinha só por dia. Isso para ela já é ruim, isso já é arriscado.
Gente, a mulher, vocês, né, são tão fortes fisicamente, não era para ser assim, né? Eu acho que é uma questão hoje muito cultural, né? A questão do sedentarismo é muito importante. As pessoas têm dificuldade de conscientizar da necessidade de fazer atividade física e de ter uma alimentação saudável. E na mulher tem um fator importante, a menopausa. Depois dos 50 anos, aí o risco de ter esse tipo de complicação fica praticamente igual ao do homem, porque aí a questão hormonal influencia. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. O ultrassom e quais outros exames são necessários para descobrir essa esteatose, essa gordura no fígado? Isso é importante. O ultrassom é o exame inicial, né? Mas é importante fazer exames de sangue para a gente investigar mais aprofundada a causa dessa gordura no fígado, e a partir daí a gente precisa entender se esse fígado já está com sequelas de fibrose, ele já está deformado, ou se ele é um fígado só com gordura. Porque um fígado só com gordura é mais fácil de melhorar. A pessoa perde peso e muitas vezes ela consegue perder a gordura no fígado. Um fígado já com fibrose, já com cicatrizes em decorrência da doença, ele já tem mais dificuldade. Aí ele exige medicamentos mais fortes para que a gente possa ter uma resposta terapêutica. O fígado, ele se recupera? Sim, o fígado se recupera. Isso é uma coisa muito interessante, porque até alguns anos atrás, o que a gente mais queria é a recuperação do fígado e a gente não conseguia porque não existia medicamento para isso. Hoje, os medicamentos que são usados para diabetes, para emagrecimento, que a gente chama das canetinhas, né, os análogos de GLP-1, eles têm mostrado um benefício muito grande para o fígado, inclusive para regredir, para melhorar o fígado, então para restaurar o fígado. Então, esse tratamento veio para revolucionar o tratamento da esteatose hepática. Mas quer dizer, né, você que está nos acompanhando aí, não quer dizer que, bom, já tem remédio, então vamos deixar rolar. De forma alguma. Bom, e quando é necessário realizar exames mais profundos? Isso, o paciente que tem uma esteatose hepática, a gente já fala moderada, grave, né, grau 2, grau 3, ele já vale a investigação, ele precisa aprofundar. Esse exame que a gente considera mais aprofundado, um deles chama elastografia hepática, que a gente consegue medir, avaliar a densidade do fígado. O fígado, quanto mais fibrótico, mais duro ele é. E a partir daí, isso nos direciona o tratamento. Isso é a fibrose hepática? Fibrose hepática, cirrose. Santa Maria. O cigarro entra nessa também, né? O cigarro entra mais como fator de risco para câncer, sabe? Porque a própria doença, ela já aumenta risco de câncer. A pessoa não precisa ter cirrose para ter câncer de fígado. Ela pode ter o câncer antes. E o cigarro vem para contribuir nesse aumento de risco do câncer. Alimentos processados, que hoje é o que rola nas mesas, né? Tudo isso. Hoje em dia, a gente sabe que essas substâncias que a gente usa para o emagrecimento são substâncias produzidas lá no intestino e que vão atuar no corpo todo, dando informações de como que está a nossa alimentação. Então, a base do problema é a alimentação. A gente penaliza muito a bebida alcoólica, né? Os médicos, vocês. Mas tem o leite também em determinada quantia, o leite cru. Por exemplo, já ouviu falar sobre isso? Não é lá essas coisas por fígado, né? Na verdade, hoje em dia, infelizmente, o leite que a gente tomava antes, ele durava no máximo uma semana na geladeira. O leite de hoje, ele dura um mês quase, dentro da caixinha, né? De leite mesmo tem pouco. Exatamente. Então tem muita coisa, muita química ali que pode influenciar na saúde
do aparelho digestivo e do fígado. Refrigerante também. Refrigerante é um dos piores, né? Então, a gente fala que tudo que é ultraprocessado. O que é ultraprocessado? É aquele produto, aquele alimento que ele é empacotado ou enlatado e que fica lá na prateleira do supermercado com prazo de validade aí de uns 6 meses que não vai acontecer nada com ele. Isso aí tende a ser um ultraprocessado e tende a ser ruim para a saúde. A cirrose, que é o grande drama, né? O grande fantasma do pessoal que começa com hepatite, essa coisa toda. Qual que é a evolução da hepatite? Ela leva à morte? Isso é interessante. Antes, a cirrose era vista no alcoólatra, igual a gente estava conversando aqui. A bebida alcoólica era o ponto principal, ou no paciente que tinha uma hepatite viral, né? Que é por vírus B ou hepatite C. E hoje, de uns anos para cá, nós temos visto cirrose em vozinhas de 60, 70 anos. Que eram obesas a vida toda, né, que sugere ter saúde, né, diabéticas e que nem sabe às vezes que são diabéticas, e aí de repente abre um diagnóstico de cirrose. Então o que vem antes da cirrose? É a hepatite, é essa inflamação que começa silenciosa, que vai degradando o fígado e muitas vezes antes de chegar à cirrose, ela pode desenvolver até câncer do fígado. A hepatite tem um tipo que ela é transmissível, né? Sim, a hepatite viral. Essa é mais transmissível. Como é que ela é transmitida? Então, depende. A hepatite C é mais por via sanguínea, né? Ou relações sexuais. E a hepatite B por secreção oral e secreção de relação sexual também pode ser haver a contaminação. A hepatite A é uma hepatite também mais por via oral. Antigamente era mais prevalente na infância, mas esporadicamente existem surtos na idade adulta. Tem que... Quanto tempo demora? Eu gosto de bater nisso, porque quando me ficaram sabendo que eu ia te entrevistar, e 3 pessoas, colegas, jornalistas, pastor, bate com ela na questão da cirrose. Isso. Tempo de evolução. É tudo uma turminha que gosta de então, uma cervejinha no final de semana. O que acontece? Antigamente era separado a doença do fígado pela bebida e a doença do fígado pela gordura. Hoje a gente não separa mais, porque muitos pacientes que são obesos bebem. Então, são fatores concomitantes que pioram a doença do fígado. Então, se eu tenho uma pessoa que começa a ingerir bebida alcoólica aí nos 20 anos, vamos supor assim, e ele é obeso, ele tem diabetes, ele tem outras doenças, com certeza a evolução dele vai ser mais rápida. A gente não tem como precisar de tempo, mas aí em torno de 10 a 20 anos, ele já vai ter ele provavelmente poderá ter um quadro de cirrose. O paciente que é etilista de uma vida inteira, é como eu falei, conta muita predisposição genética, né? Se a gente for considerar só o etilismo. Mas, em média, acima de 20 anos de uso de ingesta de bebida alcoólica em grande quantidade já pode gerar cirrose. A senhora falou aí sobre aquelas canetas milagrosas, né? Tem outras dietas da moda, né? Que causam aquele efeito sanfona, principalmente nas mulheres. Sim. Aquilo lá é meio perigoso também, né? É muito perigoso, porque assim, o que a gente sabe, a dieta, né, atividade física e alimentação saudável, numa pessoa que está obesa e que tem esteatose hepática, ela dificilmente consegue regredir completamente a esteatose hepática. Então, assim, se ela for uma esteatose leve, grau 1, a gente consegue até melhorar, desde que a pessoa mude de estilo de vida para sempre. Não adianta ela fazer uma dieta por 6 meses, emagrecer muito e depois voltar a comer como comia antes e a beber como bebia antes. Aí dá um rebote, né? Exatamente. Então é mudança de estilo de vida.
Hoje em dia, infelizmente, pelo acesso, né, a alimentos de má qualidade, a bebida, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa mudança de estilo de vida. E aí, o medicamento, ele vem para tratar esses casos, e a vantagem é que a gente pode manter esse tratamento ao longo da vida. A pessoa tem que entender que isso é uma doença crônica, que não é uma doença que ela vai melhorar e nunca mais vai ter que tomar remédio. O fator psicológico das pessoas, estresse, essa coisa toda, isso influi? Influencia muito. Hoje em dia, a gente conhece um quadro que chama padrão alimentar. O que significa isso? É a forma como as pessoas se relacionam com a alimentação. Então, tem gente que passa o dia inteiro sem comer, chega em casa, bate uma pratada, acorda de madrugada e ainda come doce. Tem gente que belisca, não é? Tem gente que belisca o dia inteiro, tem gente que come só doce o dia inteiro. Então, isso tem muito a ver com o quadro emocional da pessoa. Se ela é ansiosa, se ela precisa de um alimento no final do dia para relaxar, né? Que é aquele que faz uma pizza e toma uma taça de vinho. Então, é muito variável isso. Então, toda vez que a gente vai tratar um paciente, a gente tem que entender como que está o quadro emocional desse paciente. O doce é o grande inimigo, né? O açúcar, ou não? Olha, são vários tipos. A gente tem pacientes que não comem doce, mas comem biscoitos, comem né, os pacotinhos, os skinnies da vida, come bala. Então, assim, é muito variável. É porcaria, mas é gostoso, né? Pior é isso. Exatamente. O excesso de carboidratos. O excesso também, né? Pão, mosca, pão de queijo, essa coisa. Exato. A alimentação mais saudável é uma alimentação equilibrada. Existe uma dieta que chama dieta mediterrânea, que é própria lá da Europa, né? É uma dieta maravilhosa. Legumes, grãos, peixes, né? Isso é para poucos mortais. Para poucos mortais. Mas existe uma dieta mediterrânea adaptada para o Brasil, que é o arroz, o feijão, o frango ou o peixe, né? Sem a carne vermelha esporadicamente, né? E legumes e verduras e grãos. Então, tem como adaptar a alimentação para uma alimentação mais saudável. E se não pode salmão, come ou tilápia. Exatamente. Não, e opção de peixe tem, né? A gente aqui não tem muita cultura. É muito rica, rica. Frutas consumidas normalmente. Eu peguei uma Bíblia para te interrogar. Aqui eu faço o papel daquele paciente chato, sabe? Que fica cutucando o médico. Num bom consumo de álcool, nós já falamos. Os crianças e adolescentes estão desenvolvendo, porque a gente sabe e tem conhecimento que, principalmente no meio dos adolescentes, a obesidade já é um problema, né? Exato, exatamente. O problema começa muitas vezes até na infância, né? Nós temos um problema de obesidade na infância que é real, né? Justamente por conta dessa cultura da alimentação, né? A criança hoje em dia ela come mais os empacotados do que o biscoito que a mãe faz em casa e a avó faz em casa. A mãe nem faz biscoito mais hoje em dia, né? Então, assim, os fatores de risco, eles vêm... um hábito tão gostoso, né? Era. Aqueles biscoitão de polvilho. Exatamente. Nossa, o bolo feito pela vovó, né? É bom, né? Exatamente, é diferente. E o café, né? Café é uma delícia. Você comer um bolo, comer um pão de queijo, se não tiver um café por perto... Exatamente. E o café não é maldoso para o fígado. Não, e não é qualquer café, tem que ser café cajubá. Exatamente. É o que a gente fala. E eu sempre digo aqui que se na sua casa, se na sua cidade... Lá não tem na venda, no supermercado, no bar. Você pega o seu celular, se você não encontrar lá o Café Cajubá, você pega o seu celular, entra lá, cafécajubá.com.br, que entra no Mix do Cajubá e faça o seu pedido, que logo, logo chega aí. Né? Maravilha. Tomar delícia. Também. E faz bem, né, doutora? Faz. O café tem várias propriedades que ajudam na nossa saúde. Muitas propriedades boas. Qualquer hora eu vou te trazer aqui pra gente fazer um comercial. Tá bom, combinado. Do café. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção.
Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. A doença, a senhora já falou sobre isso, a doença ela pode voltar, né? Depois da melhoria. Pode. Por isso que é um tratamento para a vida toda. Eu acho que o mais importante de frisar é isso. Não é só o paciente. Primeiro, não é só o paciente que faz uso de bebida alcoólica. Tem muita gente que nem usa bebida alcoólica e pode ter a esteatose hepática, né? E é uma mudança de vida para a vida inteira. Né? A mudança de alimentação, sair do sedentarismo, iniciar uma atividade física, porque é um caminho sem volta. Se o paciente volta aos hábitos antigos, a doença pode voltar. E chega no ponto que pode ser letal, né? Pode provocar ser letal. morte. Pode ser letal, como qualquer outro cirrótico grave, que eu falo que o cirrótico é um paciente muito delicado, é um paciente muito frágil. Ele pode adoecer gravemente da noite para o dia. Então, assim, ninguém quer chegar nesse ponto, né? E tem um ponto também que a gente sempre debate aqui com os nossos convidados, profissionais médicos, que às vezes a pessoa pensa assim, quem vai ficar doente sou eu. Eu me viro, não sei o quê, mas não é. Tem um núcleo familiar ali em volta que sofre tanto quanto o doente. Exatamente. Né? O cirrótico, principalmente, ele se torna um dependente, né? Muitas vezes. Então, assim, gera muitas internações e tal. Mas antes disso, né? Todo o prejuízo que uma família pode ter pelos hábitos ruins do paciente, isso aí é incomensurável, né? Se não tem, né? Com relação ao etilismo, com relação aos hábitos alimentares, né? Porque afeta a alimentação de uma família inteira. Sim. Né? Além daquele cuidado, né? A preocupação. Exatamente. Estou vendo um número aqui. Estima-se que cerca de 1 em cada 3 adultos possa apresentar algum grau de acúmulo de gordura no fígado. Uma taxa alta, hein, doutor? É uma taxa alta, porque essa doença ela veio com o aumento da obesidade, né? Então, assim, a obesidade, ela trouxe várias doenças associadas, problemas de coração, problemas de diabetes, né, a pressão alta em si, então, e a doença do fígado é uma além, né, veio acrescentar, é mais uma doença associada à obesidade. O que mais, doutora, que a gente pode falar sobre esse tema que é tão importante e tão, às vezes, um pouquinho obscuro, né, que as pessoas não... Sim, eu acho assim que o principal para começar é a pessoa buscar ter uma boa qualidade de vida. Alimentação melhor, alimentação mais saudável. Isso não é só para o fígado, não é só para Não, é para tudo, né? Eu tenho paciente que mal tem tempo de almoçar. Né? Isso aí... E acha bonito, né? E acha bonito. E hoje a gente sabe que não é bem assim. E outra coisa que eu sugiro para os pacientes é que tenham 1 hora do dia para fazer uma atividade física, que ele separe essa hora do dia para que seja uma caminhada. Não precisa nem ir na academia, que faça uma caminhada, já ajuda. Se a pessoa começa a se cuidar, dificilmente ela vai ter problemas ao longo da vida. Mas se a pessoa já tem problemas de saúde, ela tem que procurar o especialista o mais rápido possível para fazer um diagnóstico mais rápido, precoce, antes que a doença se torne uma doença grave. E se não tiver condição financeira de procurar um especialista, procurar um hospital, uma coisa assim, Uberlândia, particularmente, é muito bem atendido, né, pelas UAIs, pelas unidades de saúde, básicas de saúde. Do município, da Missão Sal da Terra, que cuida tão bem nessa área também. E são exames que são possíveis de se fazer no sistema público tranquilamente, entendeu? Sim. Então, realmente, no postinho de saúde, o paciente pode procurar que ele vai conseguir ter um atendimento adequado. Não tem desculpa, né? Não. Doutora Fabiana Simões, que prazer enorme tê-la aqui hoje.
Igualmente. Foi muito gostoso, foi muito bom. E a senhora tem a certeza que o conteúdo que a senhora nos dispensou aqui será de muita valia para quem nos acompanha. Viu? Fico feliz. Muito obrigada. Muito obrigado, sucesso para a senhora. Obrigada. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.